Provérbios, capítulo 1. Estes são os provérbios do rei Salomão de Israel, filho de Davi. Os provérbios ensinarão sabedoria e autocontrole, e como entender ditados com significados profundos. Você aprenderá o que é certo, honesto e justo. Uma pessoa comum pode aprender a ser esperta, e os jovens podem ganhar conhecimento e bom senso. Se você já é sábio, se tornará ainda mais sábio, e se for inteligente, aprenderá a entender provérbios e ditados, bem como palavras de sabedoria e todos os tipos de enigmas. Respeitar e obedecer ao Senhor é o princípio do conhecimento. Apenas o tolo rejeita a sabedoria e os bons conselhos. Meu filho, obedeça aos ensinamentos de seus pais e use-os como se fossem um belo chapéu ou um colar bonito. Não se deixe tentar por pecadores, nem escute quando disserem: venha, vamos nos unir e matar alguém apenas por diversão. Eles podem estar saudáveis agora, mas acabaremos com eles de uma vez por todas. Pegaremos seus bens valiosos e encheremos nossas casas com mercadorias roubadas. Se você se juntar ao nosso bando, terá sua parte. Não siga ninguém assim, nem faça o que eles fazem. Eles têm pressa em cometer crimes, talvez até assassinato. São como um pássaro que vê a isca, mas ignora a armadilha. Eles se unem para matar alguém, mas acabam sendo as próprias vítimas. A riqueza obtida pelo crime rouba a sua vida. A sabedoria clama nas ruas, onde as multidões se reúnem. Ela grita nos mercados e perto dos portões da cidade. Ela diz ao povo: até quando vocês gostarão de ser estúpidos? Tolos, vocês nunca vão parar de zombar e rir do conhecimento? Ouçam enquanto eu os corrijo e digo o que penso. Vocês me ignoraram completamente e se recusaram a ouvir. Rejeitaram meu conselho e não prestaram atenção quando os avisei. Por isso, quando forem atingidos por algum desastre terrível, ou quando o problema e a angústia os cercarem como um redemoinho, eu rirei e zombarei. Vocês pedirão minha ajuda, mas eu não ouvirei. Procurarão, mas não me encontrarão. Não, vocês não quiseram aprender e se recusaram a respeitar o Senhor. Rejeitaram meu conselho e não prestaram atenção quando os avisei. Agora comerão o fruto do que fizeram até ficarem fartos de seus próprios esquemas. O pecado e a satisfação própria trazem destruição e morte aos estúpidos. Mas se você me ouvir, estará seguro e protegido, sem medo do desastre. Provérbios capítulo 2. Meu filho, você deve seguir e valorizar meus ensinamentos e minhas instruções. Mantenha-se em sintonia com a sabedoria e pense no que significa ter bom senso. Peça o mais alto que puder por bom senso. Procure pela sabedoria como quem procura por prata ou tesouros escondidos. Então você entenderá o que significa respeitar e conhecer o Senhor Deus. Toda sabedoria vem do Senhor, assim como o bom senso e o entendimento. Deus dá conselhos úteis a todos que o obedecem e protege todos os que vivem como devem. Deus cuida para que a justiça seja feita e vigia todos os que lhe são fiéis. Com a sabedoria, você aprenderá o que é certo, honesto e justo. A sabedoria controlará sua mente e você se alegrará com o conhecimento. O bom julgamento e o bom senso cuidarão de você. A sabedoria o protegerá de esquemas malignos e daqueles mentirosos que deixam de fazer o bem para viver nas trevas. Acima de tudo, eles gostam de ser cruéis e enganadores, são desonestos e tudo o que fazem é torto. A sabedoria o protegerá da conversa mansa de uma mulher pecadora que quebra os votos de casamento e deixa o homem com quem se casou quando era jovem. O caminho para a casa dela leva ao mundo sombrio dos mortos. Visite-a e você nunca mais encontrará o caminho para a vida.
Siga o exemplo das pessoas boas e viva uma vida honesta. Se você for honesto e inocente, manterá sua terra. Se fizer o mal e nunca for digno de confiança, será arrancada dela. Provérbios capítulo 3. Meu filho, lembre-se dos meus ensinamentos e instruções e obedeça-os completamente. Eles o ajudarão a viver uma vida longa e próspera. Que o amor e a lealdade sempre apareçam como um colar e escreva-os em sua mente. Deus e as pessoas gostarão de você e o considerarão um sucesso. De todo o seu coração, você deve confiar no Senhor e não no seu próprio julgamento. Deixe sempre que Ele o guie e Ele limpará o caminho para você seguir. Nunca pense que você é sábio o suficiente, mas respeite o Senhor e afaste-se do mal. Isso o tornará saudável e você se sentirá forte. Honre ao Senhor dando-lhe o seu dinheiro e a primeira parte de todas as suas colheitas. Então, você terá mais grãos e uvas do que jamais precisará. Meu filho, não se afaste nem fique amargurado quando o Senhor o corrigir. O Senhor corrige todos os que ama, assim como os pais corrigem seu filho favorito. Deus abençoa todos os que têm sabedoria e bom senso. A sabedoria vale mais do que a prata, ela o torna muito mais rico do que o ouro. A sabedoria é mais valiosa do que joias preciosas. Nada do que você deseja se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria segura uma vida longa, e na mão esquerda, riqueza e honra. A sabedoria torna a vida agradável e nos guia com segurança. A sabedoria é uma árvore que dá vida, a fonte de felicidade para todos que se apegam a ela. Por sua sabedoria e conhecimento, o Senhor criou o céu e a terra. Por seu entendimento, Ele fez o oceano romper e as nuvens liberarem a chuva. Meu filho, use o bom senso e o bom julgamento. Mantenha-o sempre em mente. Eles o ajudarão a viver uma vida longa e bela. Você caminhará com segurança e nunca tropeçará. Descansará sem preocupações e dormirá profundamente. Portanto, não tenha medo de desastres repentinos ou tempestades que atingem os perversos. Você pode ter certeza de que o Senhor o protegerá do mal. Faça tudo o que puder por todos que merecem sua ajuda. Não diga ao seu vizinho para voltar amanhã se você puder ajudar hoje. Não tente ser cruel com vizinhos que confiam em você. Não discuta apenas por discutir quando não foi ferido. Não tenha inveja de pessoas cruéis, nem siga o exemplo delas. O Senhor não gosta de ninguém que seja desonesto, mas permite que as pessoas boas sejam suas amigas. Ele coloca uma maldição na casa de todos os que são maus, mas abençoa a casa de cada pessoa boa. O Senhor zomba daqueles que zombam dele, mas é bondoso com todos os que são humildes. Você será elogiado se for sábio, mas será envergonhado se for um tolo teimoso. Provérbios, capítulo 4. Meu filho, ouça atentamente meus ensinamentos e aprenda o bom senso. Meu conselho é útil, então não se afaste. Quando eu ainda era muito jovem e o filho favorito de minha mãe, meu pai me disse: se você seguir meus ensinamentos e os mantiver em mente, você viverá. Seja sábio e aprenda o bom senso. Lembre-se dos meus ensinamentos e faça o que eu digo. Se você amar a sabedoria e não a rejeitar, ela cuidará de você. A melhor coisa sobre a sabedoria é a própria sabedoria. O bom senso é mais importante do que qualquer outra coisa. Se você valorizar a sabedoria e se apegar firmemente a ela, grandes honras serão suas. Será como usar uma coroa gloriosa de flores bonitas. Meu filho, se você ouvir e obedecer aos meus ensinamentos, viverá muito tempo. Eu lhe mostrei o caminho que faz sentido, guiei você pelo caminho certo. Sua estrada não será bloqueada e você não tropeçará quando correr. Segure firmemente o meu ensinamento e nunca o solte. Ele significará vida para você.
Não siga o mau exemplo de pessoas cruéis e perversas. Afaste-se e continue seguindo. Fique longe deles. Eles não conseguem dormir ou descansar até fazerem o mal ou prejudicarem alguma vítima inocente. A comida e a bebida deles são a violência e a crueldade. O estilo de vida das pessoas boas é como a luz do sol ao amanhecer, que fica cada vez mais brilhante até o dia pleno. O estilo de vida dos ímpios é como a escuridão total, e eles nunca saberão o que os faz tropeçar. Meu filho, ouça cuidadosamente tudo o que eu digo. Não esqueça uma única palavra, mas pense em tudo. Conhecer esses ensinamentos significará a vida verdadeira e boa saúde para você. Guarde cuidadosamente seus pensamentos, pois eles são a fonte da vida verdadeira. Nunca conte mentiras, nem seja enganador no que diz. Continue olhando para frente sem se desviar. Saiba para onde você está indo e permanecerá em solo firme. Não cometa o erro de virar para a direita ou para a esquerda. Provérbios, capítulo 5. Meu filho, se você ouvir atentamente minha sabedoria e bom senso, terá bom julgamento e sempre saberá a coisa certa a dizer. As palavras de uma mulher imoral podem ser doces como o mel e suaves como o azeite de oliva, mas tudo que você realmente ganha ao estar com ela é veneno amargo e dor. Se você a seguir, ela o levará ao mundo dos mortos. Ela perdeu o caminho que leva à vida e nem sabe disso. Meu filho, ouça-me e faça tudo o que eu digo. Fique longe de uma mulher má, não chegue nem perto da porta da casa dela. Você perderá o seu autorrespeito e acabará em dívida com alguma pessoa cruel pelo resto da sua vida. Estranhos ficarão com o seu dinheiro e tudo o mais pelo que você trabalhou. Quando tudo acabar, seu corpo se definhará enquanto você geme e grita. Eu odiei conselhos e correção. Não prestei atenção aos meus professores e agora estou envergonhado na frente de todos. Você deve ser fiel à sua esposa, assim como tira a água do seu próprio poço. Não seja como um riacho do qual qualquer mulher pode beber. Guarde-se para sua esposa e não tenha relações sexuais com outras mulheres. Seja feliz com a esposa com quem se casou quando era jovem. Ela é linda e graciosa como uma corça. Você deve se sentir atraído por ela e permanecer profundamente apaixonado. Não enlouqueça por uma mulher que é infiel ao próprio marido. O Senhor vê tudo e nos observa de perto. Os pecadores são presos e apanhados por suas próprias más ações. Eles se perdem e morrem por causa de sua tolice e falta de autocontrole. Provérbios, capítulo 6. Meu filho, suponha que você concorde em pagar a dívida de alguém que não pode pagar um empréstimo. Então você está preso por suas próprias palavras e agora está no poder de outra pessoa. Aqui está o que você deve fazer. Vá e implore permissão para cancelar o acordo. Faça isso antes de cair no sono ou mesmo ficar com sono. Salve-se, assim como uma corça ou um pássaro tenta escapar de um caçador. Vocês, preguiçosos, podem aprender observando um formigueiro. As formigas não têm líderes, mas armazenam comida durante a época da colheita. Até quando você ficará deitado aí sem fazer nada? Pare de dormir, durma um pouco, cochile um pouco, cruze as mãos e gire os polegares. De repente, tudo se vai, como se tivesse sido levado por um assaltante armado. Mentirosos inúteis andam por aí piscando e dando sinais para enganar os outros. Estão sempre planejando algo cruel e maligno e provocam problemas. Mas serão atingidos por um desastre repentino e deixados sem esperança. Há 6 ou 7 tipos de pessoas que o Senhor não gosta. Aqueles que são orgulhosos demais, ou contam mentiras, ou matam. Aqueles que fazem planos malignos, ou são rápidos em fazer o mal. Aqueles que contam mentiras no tribunal ou provocam problemas em uma família. Obedeça ao ensino de seus pais. Mantenha-o sempre em mente e nunca o esqueça. O ensino deles o guiará quando você caminhar, o protegerá quando você dormir e falará com você quando estiver acordado.
A lei do Senhor é uma lâmpada, e seus ensinamentos brilham intensamente. A correção e o autocontrole o guiarão pela vida. Eles o protegerão das palavras lisonjeiras da esposa de outra pessoa. Não se deixe atrair pelo charme e pelos belos olhos de alguém assim. Uma mulher que vende seu amor pode ser comprada por tão pouco quanto o preço de uma refeição. Mas fazer amor com a esposa de outro homem custará tudo. Se você carregar brasas acesas, queimará suas roupas. Se pisar em brasas quentes, queimará seus pés. E se for para a cama com a esposa de outro homem, você se destruirá por sua própria estupidez. Você será espancado e ficará para sempre envergonhado, porque um marido ciumento pode ser furioso e implacável quando se vinga. Ele não deixará você pagá-lo, não importa o que ofereça. Provérbios capítulo 7. Meu filho, preste muita atenção e não esqueça o que eu lhe digo para fazer. Obedeça-me e você viverá. Que minhas instruções sejam seu maior tesouro. Mantenha-as na ponta dos dedos e escreva-as em sua mente. Que a sabedoria seja sua irmã e faça do bom senso seu amigo mais próximo. Eles o protegerão das palavras lisonjeiras da esposa de outra pessoa. Da janela da minha casa, uma vez vi alguns jovens tolos. Era tarde da noite, algum tempo depois de escurecer. Um desses jovens virou a esquina e estava passando pela casa de uma esposa infiel. Ela estava vestida de forma chamativa, como uma mulher de rua, com apenas uma coisa em mente. Ela era uma daquelas mulheres barulhentas e inquietas que nunca param em casa, que andam de rua em rua esperando para prender um homem. Ela o agarrou e o beijou, e sem nenhum senso de vergonha disse: "Eu tive que oferecer um sacrifício e sobrou carne suficiente para um banquete, então vim procurar por você e aqui está você. Os lençóis da minha cama são de tecido colorido do Egito e eu a cobri com perfume feito de mirra, aloés e canela. Vamos lá e façamos amor a noite toda. Meu marido está viajando e está longe. Ele levou muito dinheiro e não voltará para casa antes do meio do mês." E assim ela o enganou com toda a sua conversa mansa e lisonja. Imediatamente ele a seguiu, como um boi a caminho do matadouro, ou como um tolo a caminho de ser punido e morto com flechas. Ele não passava de um pássaro correndo para uma armadilha, sem saber que isso lhe custaria a vida. Meu filho, preste muita atenção ao que eu disse. Nem pense nesse tipo de mulher, nem se deixe enganar por alguém como ela. Tal mulher causou a queda e destruição de muitos homens. A casa dela é uma rua de mão única que leva direto para o mundo dos mortos. Provérbios capítulo 8. Com grande entendimento, a sabedoria está clamando enquanto se coloca nos cruzamentos e em cada colina. Ela se coloca junto ao portão da cidade, onde todos entram, e grita: "Estou chamando cada um de vocês. O bom senso e o bom julgamento podem ser seus. Ouçam, porque o que eu digo vale a pena e é certo. Eu sempre falo a verdade e me recuso a contar uma mentira. Cada palavra que falo é honesta, nenhuma é enganosa ou dissimulada. Se você tiver entendimento, verá que minhas palavras são exatamente o que você precisa. Que a instrução e o conhecimento signifiquem mais para você do que a prata ou o ouro mais fino. A sabedoria vale muito mais do que joias preciosas ou qualquer outra coisa que você deseja. Eu sou a sabedoria. O bom senso é meu amigo mais próximo. Possuo conhecimento e bom julgamento. Se você respeitar o Senhor, odiará o mal. Eu odeio o orgulho, a presunção e as mentiras enganosas. Sou forte e ofereço conselhos sensatos e bom julgamento. Pelo meu poder, os reis governam e os governantes fazem leis que são justas. Todo líder honesto governa com a minha ajuda. Eu amo todos os que me amam e serei encontrada por todos os que honestamente me procurarem.
Posso torná-lo rico e famoso, importante e bem-sucedido. O que você recebe de mim é mais valioso do que o ouro mais fino ou a prata mais pura. Eu sempre faço o que é certo e dou grandes riquezas a todos os que me amam. Desde o princípio eu estava com o Senhor. Eu estava lá antes dele começar a criar a terra. No início, o Senhor me deu vida. Quando nasci, não havia oceanos ou fontes de água. Meu nascimento foi antes das montanhas serem formadas ou as colinas serem colocadas no lugar. Aconteceu muito antes de Deus ter feito a terra ou qualquer um de seus campos, ou mesmo a poeira. Eu estava lá quando o Senhor colocou os céus no lugar e estendeu o firmamento sobre a superfície do mar. Eu estava com Ele quando Ele colocou as nuvens no céu e criou as fontes que enchem o oceano. Eu estava lá quando Ele estabeleceu limites para o mar para fazê-lo obedecer-lhe, e quando lançou os fundamentos para sustentar a terra. Eu estava bem ao lado do Senhor ajudando-o a planejar e construir. Eu o alegrava a cada dia e estava feliz ao seu lado. Eu estava contente com seu mundo e contente com seu povo. Prestem atenção, meus filhos. Sigam o meu conselho e vocês serão felizes. Ouçam cuidadosamente minhas instruções e vocês serão sábios. Venham à minha casa a cada dia e ouçam-me. Vocês encontrarão felicidade ao me encontrar. Vocês encontrarão a vida e o Senhor se agradará de vocês. Mas se não me encontrarem, ferirão apenas a si mesmos. E se me odiarem, estarão apaixonados pela morte. Provérbios capítulo 9. A sabedoria construiu sua casa com suas 7 colunas. Ela preparou a carne e serviu o vinho. Seu banquete está pronto. Ela enviou suas servas para anunciar seu convite das colinas mais altas. Todos os que são ignorantes ou tolos estão convidados. Todos vocês são bem-vindos à minha carne e vinho. Se querem viver, abandonem sua tolice e deixem o entendimento guiar seus passos. Corrija um zombador inútil e tudo o que você receberá serão insultos e ferimentos. Qualquer zombador que você corrigir apenas o odiará, mas se você corrigir alguém que tem bom senso, será amado. Se você tiver bom senso, a instrução o ajudará a ter um senso ainda melhor. E se você viver corretamente, a educação o ajudará a saber ainda mais. Respeitar e obedecer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Para ter entendimento, você deve conhecer o Deus Santo. Eu sou a sabedoria. Se você me seguir, viverá muito tempo. O bom senso é bom para você, mas se você se vangloriar, ferirá a si mesmo. A estupidez é imprudente, sem sentido e tola. Ela se senta em frente à sua casa e nas colinas mais altas da cidade. Ela grita para todos que passam. Todos os que são ignorantes ou tolos estão convidados. Todos vocês são bem-vindos à minha carne e vinho. Se a água roubada é mais gostosa e a comida que você come em segredo é a melhor de todas, nenhum dos que ouvem a estupidez entende que seus convidados estão praticamente mortos. Provérbios, capítulo 10. Aqui estão alguns provérbios de Salomão. Filhos com bom senso alegram seus pais, mas filhos tolos os entristecem. O que você ganha fazendo mal não o ajudará em nada, mas ser bom pode salvá-lo da morte. Se você obedecer ao Senhor, não passará fome. Se for perverso, Deus não deixará você ter o que deseja. A preguiça leva à pobreza. O trabalho duro enriquece. Na época da colheita, é inteligente trabalhar duro, mas é estúpido dormir. Todos elogiam as pessoas boas, mas o mal se esconde atrás das palavras dos ímpios. As pessoas boas são lembradas muito tempo depois de partirem, mas os ímpios são logo esquecidos. Se você tiver bom senso, ouvirá e obedecerá. Se tudo o que faz é falar,
você se destruirá. Você estará seguro se sempre fizer o que é certo, mas será pego se for desonesto. O engano causa problemas, e a conversa tola o levará à ruína. As palavras das pessoas boas são uma fonte de vida, mas o mal se esconde atrás das palavras dos ímpios. O ódio provoca problemas. O amor ignora os erros que os outros cometem. Se você tiver bom senso, isso aparecerá quando você falar, mas se for estúpido, será espancado com uma vara. Se você tiver bom senso, aprenderá tudo o que puder, mas a conversa tola logo o destruirá. A grande riqueza pode ser uma fortaleza, mas a pobreza não é proteção alguma. Se você viver corretamente, a recompensa é uma vida boa. Se for mal, tudo o que tem é pecado. Aceite a correção e você encontrará a vida. Rejeite a correção e você perderá o caminho. Você pode esconder seu ódio contando mentiras, mas é um tolo se espalhar mentiras. Você dirá a coisa errada se falar demais, então seja sensato e vigie o que diz. As palavras de uma pessoa boa são como prata pura, mas os pensamentos de uma pessoa má quase não têm valor. Muitos são ajudados por instruções úteis, mas os tolos morrem por sua própria estupidez. Quando o Senhor o abençoar com riquezas, você não tem nada a lamentar. Os tolos gostam de fazer o mal, mas qualquer pessoa com bom senso gosta de agir sabiamente. O que as pessoas más mais temem acontecerá com elas, mas as pessoas boas receberão o que mais desejam. Aqueles vigaristas desaparecerão quando uma tempestade atingir, mas Deus manterá seguros todos os que o obedecem. Ter uma pessoa preguiçosa no trabalho é como uma boca cheia de vinagre ou fumaça nos olhos. Se você respeitar o Senhor, viverá mais. Se continuar fazendo o mal, sua vida será encurtada. Se você obedecer ao Senhor, será feliz, mas não há futuro para os ímpios. O Senhor protege todos os que vivem corretamente, mas destrói qualquer um que faça o mal. As pessoas boas permanecerão firmes, mas os ímpios perderão sua terra. Pessoas honestas falam sensatamente, mentirosos enganosos serão silenciados. Se você obedecer ao Senhor, sempre saberá a coisa certa a dizer, mas ninguém confiará em você se contar mentiras.